Vocês conhecem a civilização africana Nok? Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer pelo menos um pouco sobre ela. Foi uma civilização africana avançadíssima para o seu tempo e que foi muito importante para a construção e continuidade de todo um conhecimento que foi construído durante séculos. A civilização de Nok, ela se passou basicamente entre os séculos 9 e 3 a.C. Foi uma civilização que foi muito conhecida pela sua alta tecnologia, principalmente no manuseio de metais, como ferro, cobre, estanho, ouro. Eles tinham uma técnica muito avançada para sua época para fundir e conseguir moldar esses metais em ferramentas e armas que eles precisavam. Uma dessas técnicas, que ficou bastante conhecida, foi que eles abriam um buraco no chão de mais ou menos 30 centímetros. E nisso eles construíam um forno que conseguia fundir esses materiais para depois moldar eles. A civilização de Enoch ela também foi muito importante porque ela precedeu a famosa civilização de Yorubá, que também ficava no mesmo território. E mais ou menos, aonde que ficava Enoch? Onde que se constituiu essa civilização africana tão importante? Enoch se constituiu onde hoje nós conhecemos a Nigéria, mais especificamente entre os rios Níger e Benur. Eles também, claro, obviamente, cultivavam bastantes alimentos. Dendê, nhoque, batata, mandioca. Tinha uma vasta cultura de alimentos e uma alimentação muito rica e saudável, inclusive. Eles também tinham até domínio sobre os animais, algo que para aquela época era bem pensável, né? Dado que você conseguir adestrar e domar animais selvagens, hoje em dia já é algo difícil, então você imagina naquele período. A gente sabe sobre isso porque a civilização de Enoch foi muito conhecida também pelas suas esculturas feitas de argila e barro. E nessas esculturas de argila e barro, eles criavam, por exemplo, várias representações de animais, como elefantes, cobras, e uma delas era o cavalo. E muitas dessas esculturas, eles produziam cavalos com pessoas em cima, andando no cavalo. Isso mostrava que eles já aprendiam a domar e já montavam a cavalo naquela época. Então você imagina que loucura. Naquela época, eles conseguirem domar um cavalo selvagem, né? Algo que hoje em dia, se você dá para uma pessoa leiga, ela não consegue fazer. A civilização de Enoch também foi muito conhecida pelos seus domínios dos metais. Eles tinham um domínio completo sobre ferro, cobre, estanho, ouro e conseguiam fundir e produzir esses materiais, ferramentas, armas e todo tipo de utensílios que eles precisavam. Algo que, por exemplo, só começou a surgir na Europa séculos depois e já existia em Enoch. Enoch precedeu a civilização de Yorubá. Então você já imagina como Enoch foi uma civilização muito importante e com conhecimento muito grande. Voltando para suas esculturas de argila, elas chegaram a ser impressionantes mesmo de se ver pela quantidade de detalhes e riquezas que eles colocavam nessas esculturas. Davam muito enfoque para o rosto da pessoa. Você via vários adornos, como colares, você via até anéis também que eles produziam para as esculturas, até formas de alguns, como nós conhecemos como óculos, por exemplo, alguns adornos nos olhos. E a gente vê isso também, esses adornos físicos mesmo que eles construíram, com os metais, com ferro, com ouro, que eles representavam nessas esculturas de argila. Essas esculturas eram tão impressionantes que algumas delas chegaram a ter 1,5 metro de altura. E eram extremamente complexas, com vários detalhes. Muito legal, muito bonito de se ver mesmo, né? A civilização de Enoch também tinha o seu próprio sistema de justiça, obviamente, parecido até com os atuais, né? Onde eram julgados crimes comuns, como roubo, assassinato e até casos de família também, né? Tinham bastante lá. A civilização de Enoch mostrou pra gente o quão rico e tecnológico e avançado eram as civilizações africanas, muito diferentes do que a gente vê hoje, né? Na escola, na TV e por aí. Era uma civilização com alto conhecimento em agricultura, com alto conhecimento em domínio de metais, em criações de ferramentas, com um sistema de justiça avançado, e era uma civilização realmente muito próspera. Não se sabe exatamente o que causou o fim dessa civilização, mas se dizem que foi por volta ali do século 9 a.C. Foi uma civilização muito importante que deixou muito legado, uma construção de conhecimento muito grande que foi levada para frente pelas próximas que vieram, como a Yorubá, por exemplo.
A civilização de Enoque é só mais um exemplo da grandeza que foi as civilizações africanas e onde o nosso povo consegue chegar e onde o nosso povo já chegou. E é muito importante você conhecer um pouco sobre ela.